Questão 103, Enem 2021, prova azul, diz assim: um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, princípio ativo cuja estrutura está apresentada na figura. Além do amido e da celulose, componentes inertes, o técnico realizou os seguintes testes: 1. Obtenção da massa do comprimido. 2. Medição da densidade do comprimido. 3. Verificação do pH com papel indicador. 4. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. 5. Titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número. Então, o lote foi reprovado por apresentar apenas 40% da massa esperada. Quais das técnicas seriam, qual técnica seria responsável por essa quantificação? Então, vamos lá. Massa do comprimido. A massa vai dar para a gente uma informação quantitativa, mas a massa não necessariamente a gente vai estar medindo, mensurando ali a massa de ácido acetil salicílico no comprimido, porque ele está misturado com outras coisas, né? Que ele fala aqui, o amido e a celulose. Então, está misturando a massa de tudo. Você pode ter mais amido e celulose, né? Então você não está medindo. Então a massa do comprimido não é efetiva. 2. Medição da densidade do comprimido. Ora, se você vai mensurar a densidade, você tem relação entre massa e volume. Só que a massa do comprimido e o volume do comprimido, você não consegue chegar especificamente no princípio ativo. Você está pesando tudo, você está medindo o volume de tudo. Então também não serve. 3. Verificação do pH com papel indicador. A partir do momento que o comprimido é colocado em água, pelo fato dele ter um grupamento ácido carboxílico, ele vai alterar o pH da água, vai deixar a água com caráter ácido. Tá? Então, o pH vai mudar, você vai poder ter essa informação, mas o pH não vai ser quantitativo para você ter a quantidade específica do ácido salicílico. Também não serve. 4. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. Se você tem 100 mg, se você tem 40 mg, se você tem 20 mg, 1 mg dessa molécula, a temperatura de fusão tem que ser a mesma. Concorda? Então, também não é técnica quantitativa. Então, por dedução, ou melhor, por eliminação, a gente acaba ficando com o número 5. Titulação com solução aquosa de NaOH. O que é a titulação? É uma técnica que você, nesse caso, fala com NaOH, que você vai fazer uma correlação de ácido e base. O ácido está aqui e a base está aqui. Você tem uma bureta e você, dentro de um Erlenmeyer, você vai colocar o objeto a ser analisado, o analito. Então aqui dentro, aqui teria o NaOH, você sabe a molaridade e você sabe o volume gasto nessa reação, e aqui você tem o objeto a ser analisado, que a gente chama de analito. De acordo com a quantidade, com a relação de número de mols gasto, você tem como saber exatamente a quantidade de ácido acetil salicílico que tinha naquela amostra. Então, titulação é uma técnica específica que serve para quantificar o quanto você tem de uma substância. Portanto, a resposta é a letra E.